O que é o outro na psicanálise lacaniana? Bom, pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se puderem, por favor, se inscrevam aqui, deem like, essas coisas todas. E vamos lá, né? Provavelmente, se você já ouviu alguma coisa sobre a psicanálise lacaniana, também já ouviu falar sobre o outro, sobre o grande outro. Mas você sabe o que é e qual a importância desse conceito para a constituição do sujeito? Então vamos lá, vamos estudar comigo? Bom, antes de tudo, escutem só o que o Lacan diz nessa frase aqui. Trata-se de não compreender muito depressa, porque compreendendo depressa demais, não se compreende coisa alguma. Lacan, no Seminário 5. Então, quero começar com essa frase porque, assim, talvez seja um pouco complexo, mas vai comigo aqui que vocês vão conseguir acompanhar o raciocínio, espero eu. Vamos ver, né? Então, vamos começar. Primeiramente, o outro, ele não é somente uma outra pessoa, né? O grande outro, aquele com O maiúsculo que eu tô falando aqui hoje. Ele também é o lugar da linguagem, das regras, dos significantes. Tá, mas como assim, né? Então vamos voltar lá para trás, para a gente começar a entender, numa época antes do nosso nascimento. Antes da gente nascer, esse mundo aqui já existia, né? Já existia uma cultura, já existia uma civilização, já existia nossa família, nossos pais, e provavelmente, quando houve ali a gravidez, ou até antes, né, esses pais começaram a falar sobre esse bebê que está por vir, começaram a preparar um lugar para essa criança, né? Às vezes pode ser que isso não aconteça, ou aconteça depois, mas enfim. Normalmente vai existir essa fala ali sobre a criança. Então, qual vai ser o nome? Como vai ser o quarto? O que será que essa criança vai gostar de fazer? Se coloca ali uma projeção de fantasias, expectativas, de ideais, né? Quando essa criança vier ao mundo. Tudo isso já faz parte desse grande outro, como cultura, como linguagem do que se fala dele e do que vai ser transmitido a ele depois do nascimento. Da parte do bebê, quando ele nasce, ele tá lá com as sensações no corpo dele, sentindo uns desconfortos, né? E aí, o que que ele faz? Ele chora, né? Ele, né? Expressa ali o desconforto dele chorando e muitas vezes os pais, eles não sabem o que está acontecendo e eles tentam descobrir, né? Ah, será que tá com fome? Será que precisa ser limpo? Será que fez xixi? Será que tá com cólica, né? Como a criança não fala, os pais tentam entender que necessidade que ela está tendo ali. E as crianças, por outro lado, elas precisam que as pessoas amem e cuidem dela para que ela sobreviva, né? Nós, humanos, se a gente não tem alguém para cuidar da gente enquanto bebê, a gente morre, né? Então, esse outro, além de ter esse lado mais abstrato que a gente fala, né, da cultura, da linguagem, ele também tem esse lado de que precisa uma pessoa de carne e osso, uma pessoa viva ali, presente, cuidando e transmitindo essa cultura, transmitindo essa linguagem, né, para a criança. Então, o que faz o eixo ali, a junção, e o que é importante é a função desse outro. E aí, com o tempo, a criança vai começando a internalizar e a utilizar essa linguagem que vem do outro, que vem de fora, para tentar expressar o que ela está sentindo e as necessidades dela. Só que quando essa necessidade passa pela linguagem, algo já se perde ali. Não é mais sobre uma necessidade, já vira uma demanda, né? Algo que você pede ao outro. Por exemplo, a criança acha que ela está com sede. Então ela pede água, né? Só que ela não pede só água, ela também quer amor ali, né? O que que eu tô querendo dizer? Sabe quando você pede alguma coisa para alguém, algum presente, você não quer só o presente, se a pessoa só te der o presente de qualquer jeito, parece que não tem o mesmo valor, né? Então as coisas começam a se misturar ali. É como se o bebê sentisse alguma coisa ali e ele vai precisar utilizar uma palavra que está vindo de fora para que você entenda o que ele acha que está sentindo. Uma coisa interessante é que a criança ela não sabe o que ela quer antes da assimilação da linguagem.
Porque lá, primeiro, quando ela chora por causa de um desconforto, o sentido ele vem depois dado pelos cuidadores, que vão nomear, né, esse desconforto da criança. Por exemplo, o fulaninho tá com fome. E a criança não fala, então eles que vão dar o sentido, né? E aí dão comida para a criança. Pode ser que a criança não estava com fome, ela estava com frio, por exemplo. Mas aquele desconforto passou comendo. Então, pode ser que comece uma assimilação aí, uma associação entre o desconforto e a comida, que a comida me ajuda com o meu desconforto no corpo, entende? Pode acontecer isso, mas, gente, isso é algo, faz parte ali da constituição do sujeito. Isso não é uma crítica, é só como a coisa funciona ali. E é só através desse jogo entre o que é oferecido à criança e o que ela entende disso que ela vai poder internalizar alguma coisa e até desejar posteriormente. Além de que, por tentar entender o que esse outro quer de nós, porque veja, a gente, quando criança, a gente depende desse outro para sobreviver. Então a gente também tenta ler o que ele espera de nós, o que ele quer de nós e tenta responder a isso. E isso muitas vezes faz com que a gente acabe confundindo o que o outro deseja com o que a gente deseja, porque também a gente acessa o nosso desejo pelo desejo do outro. Precisa dessa relação. Então, veja, a gente sempre está utilizando dessa linguagem do outro, com a cultura, com tudo que vem junto com essa linguagem, que a linguagem não são só significantes, né? Toda uma cultura e tudo que já existe na civilização e tudo que a pessoa que está cuidando de mim absorveu e o que ela vai transmitir para mim, né? E que a gente vai se utilizar disso que vem do outro para comunicar algo nosso. Como consequência, alguns desejos começam a parecer meio estranhos. E o Bruce Fink disse no livro dele do sujeito lacaniano algo interessante que eu vou ler aqui para vocês. Vai deixar mais claro assim. Olha só. Às vezes, muitas pessoas sentem que estão trabalhando em algo que nem sequer realmente desejam, empenhando-se para corresponder a expectativas que nem mesmo endossam, ou declarando objetivos que sabem perfeitamente bem que têm pouca ou nenhuma motivação para alcançar. O inconsciente está, nesse sentido, transbordando de desejos de outras pessoas. O desejo de seus pais, talvez, de que você entre nessa ou naquela universidade e siga esta ou aquela carreira. O desejo dos seus avós de que tenha juízo e se case e lhes dê bisnetos, ou a pressão dos companheiros de que você se envolva em determinadas atividades nas quais não está muito interessado. Em tais casos, há um desejo que você considera como seu e um outro com o qual se debate e que parece estar no controle. E algumas vezes o força a agir, mas você não sente ser inteiramente seu. Então as opiniões e os desejos de outras pessoas, elas vão sendo internalizadas através do discurso. E o inconsciente é o discurso do outro porque ele está repleto da fala ali de outras pessoas, da cultura, conforme isso vai sendo expresso, né? Em palavras. Também a gente colhe algo ali no olhar e tal, mas principalmente ali nas palavras. As palavras são os significantes. E no seminário 5, o Lacan diz que em nós há um sujeito que pensa e pensa de acordo com as leis que mostram ser as mesmas da organização da cadeia significante. Cadeia significante. Esse significante em ação é o que ele chama de inconsciente. Ele fala isso no seminário 5. Então, por exemplo, né, digamos que você, quando era menor, escutava assim, essa é uma criança boazinha, fulano é boazinho, ou bonzinho, é um menino bom, ou, fulaninho é um coitado. Esses são significantes que podem também dar um lugar para o sujeito, e aos quais ele pode começar a responder para manter esse lugar ali no desejo do outro, né, nessa relação, mesmo que ele não deseje isso, acaba entrando nesse jogo. Porém, o significado dessas palavras, eles não são concretos, não são bem definidos, né? Por haver esse espaço, eles vão poder deslizar. Os significados podem deslizar, significando outras coisas,
ou até recusando esse significante, pode haver ali alguma coisa que movimente, né? Mas para isso é preciso uma ambiguidade da linguagem, um espaço ali para que isso possa ser trabalhado. Eu quero também deixar claro que esse processo de constituição é algo importante que aconteça e que faz parte da formação ali do sujeito. Somente posteriormente ele vai, né? É possível que indague, que trabalhe, que tente entender isso, essa cadeia significante, a qual nunca foi questionada, né? Sempre acreditei que era isso, então é isso. Não questiono. É preciso um espaço posteriormente para que se indague. Pô, será que era isso mesmo? Talvez não. Talvez tenha uma outra coisa aí que eu possa me localizar. Isso que a gente vai internalizando do outro é algo que também vai nos dar um norte, uma direção sobre o que a gente quer e também sobre o que a gente não quer. Mas a gente precisa desse ponto de partida. Então, Lacan diz que o grande outro detém o tesouro metonímico. Supõe-se que ele detém, que ele saiba todas as combinações significantes. As implicações metafóricas, elas estão ali empilhadas na linguagem. Então, também por isso que a gente vai acabar supondo que o outro, o grande outro, sabe mais da gente do que a gente mesmo. A gente acredita muito no que é transmitido para a gente. Então, muitas vezes a gente acaba se alienando, né? Escolhendo de forma inconsciente estar ali porque ali eu tenho um lugar. Então, o grande outro é esse lugar simbólico, esse lugar do tesouro dos significantes, que detém ali as frases, as ideias feitas, mas não é nele que está a significação, tá? Isso é importante. Ele oferece os significantes, mas o significado não vem junto, tá? O significado é algo que é mais abstrato e que dá esse lugar para que se leia aquilo que é oferecido de uma maneira muito particular, uma maneira muito singular de cada um. Então, veja, é importante dizer aqui que esse sujeito ali, ele não é de todo assim passivo, não está ali só recebendo. Ele tem uma participação no que ele lê do que é oferecido, no que ele entende do que é oferecido, até das palavras que ele acaba se fixando, né? Por exemplo, você escutou ali que é um coitado, mas também escutou que é muito forte, que é corajoso. O que que fez com que você se fixasse no coitado? Sabe? Tem algo muito nosso assim que a gente pode tentar entender. Basicamente, o que que você fez com aquilo que você recebeu? Então, o grande outro, ele é essa linguagem, essa cultura, isso que vem de fora, que a gente vai internalizando e que acaba se tornando algo meio estranho também, mas que pode nos alienar quando não tem espaço para a subjetividade. Nesse caso, pode haver um gozo nesse lugar de completude, marcando a alienação ao mesmo tempo que oferece uma sensação de ser. Utilizando esses exemplos que eu dei antes, né, da boazinha, do bonzinho, se colocar nesse lugar pode também dar essa sensação de ser, de completude, de simbiose com o outro. Quando não tem espaço para subjetividade, é como se o sujeito estivesse dando a vida para aquela outra pessoa ali que é um representante desse grande outro, né? Já quando tem espaço para subjetividade, o que que acontece? A gente consegue colher algo desse outro, o famoso objeto A, que vai surgir dessa separação e que vai movimentar o sujeito para outras coisas da vida, que vai movimentar o desejo. Então, as separações, as crises, elas também direcionam o sujeito para a vida. Tipo, lá quando o bebê mamava e achava que aquele seio fazia parte dele, que aquilo era uma completude, né? Lógico que quando a mãe for tirar o seio, for retirar isso, vai ser sentido como uma crise, uma separação, mas vai possibilitar outros milhões de alimentos para ele, né? Que ele vai poder escolher, né? Ele vai poder se alimentar de várias outras maneiras, vai poder estar no mundo de uma outra forma. Então é isso, o grande outro vai nos oferecer significantes, mas a gente vai poder trabalhar com os significados. Pegar o que foi dito sobre nós, sobre nossa história e trabalhar em cima deles, entender o que a gente pode fazer disso, o que isso vai significar para a gente. E vai ser também o que a gente capta pelo desejo do outro que vai fazer com que a gente deseje.
A capacidade do outro de desejar é o que nos cativa, como se a gente amasse no outro o amor pela vida. E isso a gente vai poder tentar localizar ali na ambiguidade da linguagem, na falta, nos lapsos, né, nos xistes tirados espirituosos que vai ali também sair algo do sujeito de cada um, né? É através disso que a gente vai alcançar algo do sujeito, algo do inconsciente ali do sujeito, algo que é dele, né? E se utiliza das palavras, dos significantes do outro para tentar falar de si. Percebem? Então, pensando, né, no intervalo em que esse outro não está, o representante dele, né, em que os cuidadores vão trabalhar, vão se divertir e que esse sujeito ali fica sozinho, esse também vai ser o espaço que ele vai ter para se deparar com ele mesmo e com as coisas que ele gosta e com a vida. Bom, gente, então para fechar, esse grande outro em Lacan não é necessariamente uma pessoa, mas o lugar da linguagem e do sentido. Vai ser a partir dele que o sujeito vai aprender a falar, que vai se constituir, que vai poder desejar e se reconhecer, né? No início da vida ele vai aparecer ali na figura dos cuidadores, mas ele é muito mais do que isso. Ele é também a cultura, a lei, o simbólico. E ao mesmo tempo ele é incompleto. E é justamente essa falta que vai fazer o desejo existir. Eu tô falando disso e tô lembrando de uma aula que eu fiz, uma aula de italiano que eu fiz, que o professor trouxe uma música da Itália e ele foi ensinando as palavras, né? Mas não só as palavras, os significantes, mas o que era aquilo na cultura dele. Tinha uma parte, assim, de uma música que dizia sobre o italiano com o rádio embaixo do braço direito. E pra gente ouvir isso, a gente entende essa frase, né? Mas o que é isso na cultura? E aí ele contou. Bom, meu pai, meus avós, quando eles estacionavam lá o carro, eles tiravam o rádio do carro e colocavam debaixo do braço. Veja, tem algo da cultura que também está sendo transmitido pela linguagem. E assim a gente vai internalizando aquilo, né? Só assim um exemplo para ver se fica mais assimilável, né? Mas eu sei que é complexo, é um tema bem complexo e a gente não aprende Lacan de primeira, né? Por isso que eu li aquela frase. Não dá para tentar entender ou compreender tudo de uma vez, senão você não está entendendo nada. É preciso ter calma e estudar e ter a experiência da análise, a experiência da clínica, juntar com o estudo, que essas coisas vão sendo também internalizadas, né? Então, confiem no processo de vocês aí e vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau.